Glória a Deus. Abram vossas Bíblias, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu João. Quero pedir aos papais e mamães que me ajudem com as crianças para que a gente consiga receber essa porção da parte do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 36 apenas. À medida que a igreja foi encontrando, põe-se sobre os seus pés, em reverência à poderosa palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 36. Diz assim a santa palavra do Senhor: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Repitam comigo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Poderoso Deus e eterno Pai, fale conosco através da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, aprender de Ti. Se necessário for, nos exorte, nos repreenda, nos corrija, mas nos ensine, porque queremos receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Peço aos irmãos que, se precisar de um copo d'água, faz assim com as mãos. Os obreiros lhes servirão um copo d'água. Evite levantar, ficar circulando no meio da igreja, só se realmente for necessário para ir à casa de banho. Amém? Pastor, quero beber água. Faça assim com as mãos, bem alto. Pode até fazer o teste aí, que você vai ver que o obreiro vai encostar do seu lado e vai lhe servir um copo d'água. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Durante esse mês de maio, nós estaremos orando, estaremos clamando, estaremos jejuando, ensinando e também aprendendo como romper, como atravessar, como lutar contra as armas espirituais da maldade, como quebrar cadeias espirituais, preste bem atenção, que muitas vezes nós nem sequer sabemos. Cadeias que têm aprisionado pessoas e muitas das vezes nem sabem que estão presas. Agem, se comportam, têm hábitos e acham absolutamente normal. Não sabem que estão enredadas, enlaçadas e acorrentadas por espíritos, por demônios que influenciam e que trabalham no mundo espiritual. Amados, eu tenho orado, preste bem atenção, eu tenho orado muito ao Senhor e pedido ao Senhor que abra os meus olhos espirituais. Todo dia eu tenho clamado e pedido isso a Deus. E tenho também pedido ao Senhor que abra os olhos espirituais de toda a igreja, não só aqui em São Brás, mas a igreja do Senhor em Portugal, no mundo. Por que eu faço essa oração? Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa guerra, a nossa luta, ela é espiritual. E não se vence, olhe bem para mim, não se vence batalha espiritual com armas terrenas. Grave bem o que eu estou a lhe dizer. Não se vence guerra espiritual com armas terrenas, na força do braço. Batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. E para adquirir, ajuda aí que tem um telefone aí fazendo barulho. Abaixa aí, por favor. Batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Agora, eu só consigo lutar
com as armas certas, corretas, se eu tenho os meus olhos espirituais abertos. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Ian, pode botar um fundo, por favor? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós lidamos com situações, focamos em problemas de maneira carnal. Alguém se levanta contra nós e nós passamos a odiar, temos mágoa da pessoa e não enxergamos o que está por detrás da situação. Não enxergamos o que está por detrás daquele problema. E muitas das vezes o que está por detrás daquela situação, quantas vezes o marido fala palavras que magoam a esposa fala palavras que magoam o marido, quantas vezes o irmão que está do lado não dá a devida atenção, passa despercebido e não dá a paz do Senhor, e aí Satanás se aproveita daquele momento de fragilidade e lança uma semente de ressentimento e de mágoa. Aí eu conversei com uma pessoa que ela falou assim: pastor, eu não venho mais na igreja, porque parece que as pessoas me julgam dentro da igreja. Quando eu entro na igreja, parece que as pessoas olham para mim e parece que chegou o capeta. Falou com essas palavras. E eu falei: meu irmão, não é nada disso, é uma semente que Satanás colocou na sua mente, para impedir que você esteja em comunhão com Deus. Porque é assim que o inimigo, ele trabalha. São amarras espirituais, são sementes de maldade, são cadeias que aprisionam. A pessoa fica presa, amarrada àquilo. E quando nós falamos em libertação, nós estamos falando em romper com prisões. Quando falamos em libertação, estamos falando em romper com cadeias, com laços do maligno que nos aprisionam. E talvez você se pergunte assim: mas pastor, por que o Senhor, Ele permite que eu esteja preso em uma amarra espiritual? Eu sou crente há tanto tempo, eu faço a obra de Deus, eu prego, eu toco, eu canto, eu sou obreiro da casa do Senhor. É possível que eu esteja preso, que eu esteja amarrado? É possível que maldições me acompanhem? É possível. É possível. Entenda que a maldição, uma prisão espiritual, ela se infiltra em nossa vida através de uma coisa. Preste bem atenção para que você saia daqui liberto, ciente do que você precisa fazer para romper com aquilo que tem te aprisionado. Pastor, por que eu tenho tanto tempo de igreja e ainda estou preso a vícios? Por que eu tenho tanto tempo de igreja e ainda estou preso nas mentiras? Por que eu tenho tanto tempo de igreja e ainda estou preso em laços malignos? A mágoas, a ressentimentos? Por que eu me sinto enjaulado, encarcerado, amarrado? A maldição, ela nos acompanha, as amarras, elas nos prendem quando nós damos legalidade para Satanás. Eu posso ouvir um amém? Essa legalidade, ela abre portas para que Satanás entre em nossa vida. Essa legalidade, ela abre portas para que nosso inimigo, ele entre, faça bagunça, permaneça e nos acorrente, nos aprisione. Porque muitas das vezes nós subestimamos Satanás. Devemos temer a Deus, com certeza, mas não podemos descuidar com o inimigo. Olha o que a palavra do Senhor diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Preste atenção. Sede sóbrios,
vigilantes. Preste atenção, hein? O diabo, falou marido? Falou marido, igreja? Fala com o pastor, deixa o pastor falando sozinho, não. A Bíblia falou o marido? Falou a esposa? Falou o filho? Falou quem? O diabo, vosso adversário. O adversário é o patrão? É o colega de trabalho? É o irmão da igreja? É o pastor? Quem é o adversário? Diabo, vosso adversário, anda em derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás, ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. E sabe qual a vantagem que Satanás tem sobre nós, irmão Délio? É porque Satanás, ele é paciente, a gente é imediatista. Nós somos imediatistas, Satanás é paciente. Ele não tem pressa para destruir tua vida. Ele não tem pressa para roubar o que é seu. Ele não tem pressa para destruir o que é seu. Ele não tem pressa. Ele é paciente. Ele fica ali, rodando, cirandando. Jesus disse o que para Pedro? Pedro, vigia, Pedro. Satanás está te cirandando, está te rodeando. Satanás fica ali, ao derredor. Só procura. Quantos e quantos anos, pastor Carlos? Satanás cirandou Davi. Satanás estava lá quando Davi cuidava das malhadas. Para quem não sabe, as ovelhas malhadas eram as ovelhas defeituosas, que nasciam mancas, que nasciam cheias de ferida, que nasciam defeituosas. Eram as ovelhas que Jessé dava para Davi cuidar. Davi estava lá cuidando das malhadas, das defeituosas. E quando o urso se levantou, ele matou o urso. Satanás viu. Quando o leão se levantou, ele matou o leão. Satanás viu. Depois Samuel foi lá, ungiu ele era escolhido para ser o rei. Não tinha sentado no trono, mas já tinha sido ungido. Satanás viu. Ele foi levar pão para os irmãos no exército, na guerra, viu Golias desafiando o povo. Quem é esse incircunciso aí? Quem é esse camarada aí que está desafiando o exército do Deus vivo? Ninguém tem coragem para enfrentar ele, não, eu vou. Aí o rei Saul pega, não, Davi, já que você vai lutar contra ele, pega aqui a minha armadura, bota aqui a minha armadura, porque você é pequenininho, franzininho, bota aqui a minha armadura e vai. Davi até colocou em respeito ao rei, mas aquilo não caiu bem. Porque as armas que Deus me dá para lutar contra o inimigo, não é a mesma que Ele vai te dar para lutar contra os seus inimigos. O que Deus tem para a minha vida, não tem para a sua. O que Deus tem para a sua vida, não tem para a vida do outro irmão. Mas Davi foi. E viu Golias e disse, olha, você vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E a história todos já conhecem. Davi vence Golias, corta a cabeça dele, Satanás viu. O povo começa a cantar, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Satanás está vendo toda a glória, todas as vitórias conquistadas por Davi, todos os passos dados por Davi. Aí chega um dia, Davi já estava sentado no trono de Israel, a promessa já havia se cumprido, os inimigos já haviam sido abatidos, já não havia mais necessidade dele estar de corpo presente na batalha, o exército já era numeroso, ele já tinha tido muitas vitórias. Aí Davi pega e fala assim, olha, eu não preciso mais lutar. O capitão, vai lá, luta, eu vou ficar no palácio descansando. Foi a brecha que Satanás esperava para entrar. Acorda aí, não dorme não. Foi a brecha que Satanás queria para entrar.
Davi acorda, se levanta, vai dar um passeio no palácio, quem ele vê lá tomando banho? Batseba. A Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, e a história todo mundo já conhece. O que eu estou querendo dizer para a igreja é que o inimigo ele espera uma oportunidade para entrar, uma legalidade. E o que mais nós, crentes, damos legalidade para Satanás é através de pecados. E aí nós vamos lá para Isaías no capítulo 59, que o texto diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Por que o pecado separa o homem de Deus? Porque o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus. O pecado quebra a nossa aliança com Deus. O pecado cria bloqueios. Os bloqueios, aí você pergunta, pastor, como que rompe? Por que afasta? Sabe por que afasta? Porque quando nós pecamos, nós damos legalidade para Satanás. Existem, cada pecado, cada nível de pecado, libera demônios com legalidade para agir na sua vida. E quando ele entra, quando ele age, cadeias te cercam. É onde você corre e não sai do lugar. Trabalha, o dinheiro entra num bolso e sai pelo outro. Busca e não encontra. Casa, descasa, namora, desnamora e não consegue ser feliz. Porque existem cadeias que estão te aprisionando. Quantos conseguem entender? Diga amém. O pecado atrai maldição. Dá legalidade para Satanás agir. E todos aqui sabem qual é a meta, qual a função de Satanás, como que Satanás age. O que Jesus disse? Que nosso inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem outra finalidade. Satanás não age de outra maneira. Mas sabe qual é a diferença? Sabe o que engana muita gente? Olhe bem para mim. Porque Satanás ele não se apresenta assim, ó. Ei, Nilson, eu sou o diabo, vim te destruir. Ele não faz isso. Satanás não se apresenta para mim e para você com chifres. Satanás ele se apresenta como algo bom. E a Bíblia diz que ele é mentiroso e enganador. Satanás ele se apresenta com boas propostas. E olha aqui para mim, ele abre porta, tá? Ele abre porta. Portas largas, prósperas, que pagam bem. Tudo para te afastar de Deus. Tudo para te destruir. Eu vou sair desse emprego, eu ganho 40 por dia, lá vai me pagar 80. Mas lá vai trabalhar tanto que você não vai ter tempo para vir para o culto. Que você não vai ter tempo de oração. O tempo que você dedicava à oração, você vai estar trabalhando. E aí? E aí, quem foi que abriu essa porta? Foi Deus ou foi o diabo? Satanás não aparece como Satanás. E aí eu lembro de Jó. Nem está aqui, mas eu vou falar. Jó era um homem íntegro, reto. Quando Satanás foi acusar Jó diante de Deus, se apresentou diante de Deus, ele passou por meio dos anjos. A Bíblia diz que estava tendo lá, reunidos os filhos de Deus. Os anjos do Senhor estavam ali reunidos. Satanás passou por eles, que eles nem viram.
de tão sorrateiro que ele é. E às vezes Satanás entra na nossa vida e a gente nem vê. Pastor, o senhor está querendo dizer que quem tem prisões espirituais está endemoniado? Às vezes sim, mas normalmente não. Prisões espirituais não significa que você esteja possuído por um demônio. Quando o demônio, ele possui alguém, quando uma pessoa está possuída por um espírito maligno, ele toma a mente e o corpo dela. A pessoa não tem consciência, não tem domínio sobre os seus atos e sobre o seu corpo. E isso está na palavra de Deus. Aquele homem lunático lá, ele se jogava na água, se jogava no fogo, dormia no cemitério, se retalhava. Tu acha que uma pessoa normal faria isso? Mas não tinha domínio sobre o corpo nem sobre a mente. Estava possuído. Normalmente pessoas que estão presas em cadeias espirituais, que estão presas com amarras espirituais, são pessoas que são influenciadas por Satanás. E eu acredito, eu costumo dizer que influência maligna é pior que possessão maligna. É muito pior. Uma pessoa que sofre com influência de Satanás, ela normalmente cede aos assédios, às tentações, aos manjares, às ofertas que Satanás ele oferece. Normalmente ela cede. Por isso que ela fica presa. Porque o que Satanás oferece parece bênção, mas é maldição. O que Satanás oferece parece doce, mas é amargo. O que Satanás oferece parece bom, mas é ruim. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E ele vai oferecendo a fim de nos prender. Oportunidades. Situações que venham te enlaçar, te enredar, te engodar, para que você fique ali, ó. Não, isso aqui é bom, está rentável, isso aqui é bom, é gostoso, isso aqui é bom, faz bem. Engano de Satanás. E uma vez que nós caímos, que nos deixamos levar por esses enganos, por essas ofertas, por essas sugestões, nós abrimos portas e damos legalidade para que demônios nos aprisionem, nos lancem em cadeias. E existem várias cadeias. Eu não vou aqui citar todas, mas existem várias cadeias que têm aprisionado crentes há anos. Existem várias amarras que têm prendido obreiros, pregadores, há anos presos com essas amarras espirituais, e não conseguem dar liberdade para que o Filho do Homem verdadeiramente os liberte. Porque a libertação não é o pastor quem faz, não é a igreja, a libertação só quem pode dar é Jesus. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João mesmo que nós lemos: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós lemos no versículo 36 do capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de quê? De prisões, de amarras, de cadeias. Quantos crentes, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão aprisionadas em cadeias de mentira. Pessoas que são viciadas em mentir,
mente para o pai, mente para a mãe, mente para o patrão, mente para o pastor, mente para o marido, mente para os filhos. Quantas? Viciadas na mentira, cadeias de mentira. Só que quem mente se esquece quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então, se eu vivo uma vida de mentira, eu sou filho de quem? É duro, mas é a verdade. E existem muitas pessoas que estão presas, até tentam parar de mentir, mas não conseguem. Tentam na força do braço, tentam no seu jeito, a sua moda. Mas essa cadeia só vai ser quebrada se verdadeiramente o filho quebrar. Se verdadeiramente conhecer a verdade, é que essa cadeia vai ser quebrada. Outra cadeia que tem prendido muita gente é a cadeia da mágoa, do ressentimento. Irmão que não fala com outro irmão, crente, marido, filho, pessoas que não conseguem nem ouvir o nome do outro, que já se aborrece, pessoas que não conseguem compartilhar o mesmo ambiente com o outro, porque carrega mágoa no coração. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Quem carrega mágoa no coração, ressentimento no coração, é como se você estivesse tomando um copo de veneno esperando que seu vizinho morresse. Quem tem mágoa é assim mesmo. É como se você tomasse um copo de veneno esperando que o irmão do lado morresse. Se eu tomar veneno, é o senhor que morre, pastor? Quem está morrendo é quem está tomando veneno. A mágoa é um veneno, é um sentimento diabólico. Se livra disso, quebra essa cadeia nessa noite. Eu não vou me alongar muito, eu já vou terminar. Quantas pessoas, olhe bem para mim, estão presas em cadeias de imoralidade? Tapa aí os ouvidos das crianças, Anisete. Anisete, tapa aí os ouvidos das crianças. Quantas pessoas estão presas em cadeias de imoralidade? Presas, enredadas, acorrentadas na masturbação, na pornografia. A esposa vai dormir, você fica na sala vendo pornô, trocando nudes. Tem um monte de crente trocando nudes com namorado, com noivo, com pessoas que nem conhecem na internet, na rede social. O homem não está vendo, seu pai não está vendo, sua esposa não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo e Satanás também, porque você está abrindo uma porta desse tamanho para ele entrar e fazer bagunça na sua vida. Cadeias de imoralidade sexual. Mente poluída, conversas obscenas. Conversas obscenas. Prisões que tem enlaçado, prisões que tem enjaulado mesmo, como animais. Muitas pessoas, dentro e fora da igreja, que são viciadas em pornografia. Conversas obscenas no WhatsApp. E essas amarras, elas precisam ser quebradas. E como que essas amarras são quebradas? Como que essas cadeias são quebradas? Como? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe uma forma de romper com essas cadeias. Só existe uma forma de romper com esse mal. É conhecendo a verdade que é Cristo.
permitindo que Ele tome as rédeas da sua vida. Porque as tentações virão, as ofertas virão, as oportunidades virão. Mas sou eu e você que temos que negar todas elas. Então eu preciso conhecer a verdade que é Cristo. Eu também preciso reconhecer as cadeias que me prendem. Amém? Eu preciso reconhecer, não, peraí. Preciso reconhecer a minha miséria. Eu preciso reconhecer os laços que me prendem e falar assim, não, eu preciso me libertar disso. Senhor, eu preciso largar disso. Eu preciso me libertar deste mal. Eu preciso reconhecer, me arrepender e abandonar. Então eu tenho que conhecer a Cristo, porque Ele é a verdade que pode me libertar. Depois eu tenho que, presta atenção, reconhecer as cadeias que me prendem, me arrepender das práticas que essas amarras me levam a cometer e abandoná-las. Porque elas abrem portas para que Satanás ele entre. E como evitar ser enganado novamente, cair novamente? É a busca incansável pela santidade através da oração, do jejum, da leitura e prática da palavra de Deus. São as 3 principais armas espirituais que quebram cadeias no mundo espiritual. Bem? Só depende de nós. Eu não sei que cadeia tem te aprisionado. Eu não sei que amarras tem te prendido. Mas você sabe. Eu sei as cadeias que têm me aprisionado. Eu sei as amarras que têm me prendido. E eu vou lutar contra elas para quebrá-las no nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.